Vamos falar um pouquinho de trânsito também. Importante a gente trazer um levantamento realizado pela INDEC. Mais de 9.000 infrações envolveram velocidades acima de 50% do permitido. Cidade de Campinas em destaque, ó. Começa a imagem novamente, Lucão, por favor. Ó, você vê que vai colocar em questão, ó, Cônego Antônio Rocato. Olha o emplacamento da moto levantado, ó. Olha a irregularidade aí, ó. Dá uma olhada. Isso é um sistema eletrônico que é colocado nas motos, tá? A polícia, quando descobre isso, é multa na hora. A polícia sabe quando tem na motocicleta. Olha aí, ó. John Boy Dunlop. Mais uma vez, John Boy Dunlop em destaque. Vamos para a próxima. Tem mais, hein? Para por aí. Outra moto com a placa levantada, ó. Tudo motão, hein? Dr. Moraes Salles com a Rafael da Silva. Lix da Cunha. Que beleza, hein, Campinas? Que beleza, hein, condutores? E por aí vai. Muitas irregularidades no trânsito. Vamos acionar o Vinícius Buer. Ele está pronto para falar com a gente ao vivo, Vini. E o trânsito, mais uma vez, em destaque por consequência, pela imprudência, pela irresponsabilidade e pelo perigo oferecido. Mais uma vez é pauta aqui no Tá No Ar Campinas. Bom dia para você, Vini. Vamos lá novamente, Vini. O trânsito em destaque aqui no Tá No Ar Campinas. Você traz as informações de um levantamento realizado pela INDEC. Exatamente. Bom dia mais uma vez, Júlio. Bom dia especial para você que acompanha a programação da RFTV neste momento. A gente sempre destaca aqui, e não é exagero nenhum, né, Júlio? A pressa pode custar vida, porque a gente sabe que o excesso da velocidade permitida é o que determina a gravidade de um eventual acidente, né? Uma batida, um atropelamento. Por isso que esses números que foram divulgados pela INDEC, eles servem para reacender esse debate e fazer com que nós, com a ajuda aí dos meios de comunicação do nosso grupo, cheguemos até as famílias para levar essa conscientização e fazer com que elas repliquem esse conhecimento. Para se ter uma ideia, segundo o balanço divulgado pela INDEC, de janeiro a dezembro do ano passado, foram mais de 9.000 motoristas multados por dirigirem acima de 50% do que é permitido nas vias aqui da metrópole. E esse tipo de infração, e não sou eu quem estou dizendo, é o Código Brasileiro de Trânsito, é considerado gravíssimo e revela um padrão de imprudência, digamos assim, dos motoristas que acabam colocando outras pessoas em risco. E não para por aí não, porque no ano passado, 2025, o excesso de velocidade também foi a principal infração de trânsito que foi cometida. Foram mais de 452 mil registros e mais da metade, né, dessas multas aplicadas na cidade como um todo. E eu não digo só sobre o impacto financeiro, porque além disso, os acidentes eles também podem gerar morte. Para se ter uma ideia, mais de 1/3 teve relação direta com a velocidade excessiva ou até mesmo inadequada. E esse comportamento, Júlio, ele vem se repetindo agora no início de 2026, porque só no mês de janeiro, que foi o primeiro mês do ano, aí com os dados compilados, já são quase 59 mil motoristas que foram flagrados acima do limite, né, por todos os equipamentos que fazem essa medição aqui na cidade. E essas câmeras, elas acabam registrando cada absurdo, Júlio. É carro passando a 100 km por hora em vias que são 50 km por hora ou 70. No caso da via que é 50, quem passa a 100 está dobrando o valor permitido, né? Tem o caso dos motociclistas que abusam um pouco mais, acima dos 120. E teve um caso também que chamou a atenção,
que foi uma moto que foi a 170 km por hora numa área urbana aqui da cidade. Sem contar também aqueles casos das pessoas que não que escondem a placa ali, que daí dificulta até mesmo o registro, digamos assim. Nós temos também, a edição preparou uma tela completa, Júlio, para que a gente possa compartilhar todos os dados relacionados às infrações de trânsito, porque foram mais de 450 mil, mas eu quero destacar aqui, ó, uma por uma, começando então pela questão da velocidade acima, quando o motorista descumpre 20% dessa velocidade. Foram mais de 390 mil infrações e isso é considerado uma infração média. A multa, né, para quem dirige acima de 20% do que é permitido, é de R$ 130 reais. Agora, se ele ultrapassa um pouco mais, entre 20% e 50%, né, foram mais de 52 mil infrações registradas, infração grave com o valor de R$ 195 reais. Agora, gravíssimo é quando dirige acima de 50% do que é permitido, que foi esse dado que nós trouxemos no início desse nosso ao vivo, com 9.305 multas, infração gravíssima, valor de R$ 800 mil. Situação bastante preocupante, Júlio, porque reacende o debate, né, sobre a responsabilidade dos motoristas em relação à vida das pessoas, porque só no ano passado foram 15 mortes registradas aqui na cidade por conta desse fator que é a questão da velocidade excessiva. E a gente destaca também, Júlio, porque vários dados foram ressaltados pela INDEC, mostrando, por exemplo, que a cada aumento de 1% da velocidade média, eleva em 4% o risco de mortes em acidente. Um atropelamento, por exemplo, a 60 km por hora, tem apenas 2% de chance de sobrevivência. Por isso que a gente mostra tantos casos ali envolvendo acidentes fatais. Outro dado também, um teste que foi realizado pela INDEC, mostrou que quem anda a 50 km por hora, em vez de 60 km por hora, em uma viagem ali de 12 km, precisa ali aumentar no percurso 2 a 3 minutos, só que garante aí mais segurança para as pessoas. Então é aquela coisa, uma pequena distância que impacta se uma pessoa que for atingida, por exemplo, no atropelamento ou numa batida, morre ou sobrevive. Já parou para pensar, Júlio, na importância então de respeitar essa sinalização de trânsito? Né? Respeito a si mesmo e principalmente aos terceiros, porque a partir do momento que você está com um carro, com uma moto, você tem uma arma em mãos que você pode tirar a vida dos outros. Eu percebo que você está em uma avenida muito importante aqui da cidade de Campinas. Detalhe também sobre a movimentação neste ponto, Vini. É isso mesmo, olha, nós escolhemos, Júlio, o ponto da Avenida Moreiras justamente porque é uma das mais importantes, né, uma das mais extensas, e por aqui, não importa o horário, né, centenas e centenas de carros, motos passando a qualquer momento. A partir de agora o fluxo fica um pouco mais intenso por conta do horário de almoço, né, virada de turno, então, só que a gente não vê grandes problemas não, vai fluindo, ali tem o ponto do Parque Industrial, muita gente também que vai utilizar o transporte público, né, também vai seguindo aí para os compromissos, movimentação tranquila por aqui. E poucos pedestres que iam passando por aqui, ou aqueles motoristas que param no semáforo, muitas vezes eles questionam para nós, né, Júlio, sobre quais são os assuntos que vocês estão repercutindo ao vivo hoje lá na Rede Família, na RFTV. E quando eu digo que nós estávamos parados aqui para falar sobre a imprudência do trânsito, muitas vezes eles falaram, olha, tema urgente, porque muita gente desrespeita, sim, a questão das placas de sinalização. Algumas pessoas também apontam a questão do avanço do sinal vermelho. Bem aqui nesse ponto, a gente tem até uma placa que informa ali o período em que ele está desligado ou não, mas que também reforça que o período em que ele está ligado tem sim que cumprir aqui as recomendações do trânsito. Mas por hora,
bem tranquilo por aqui, né, Júlio? O que fica mesmo é esse alerta para que as pessoas respeitem as velocidades. Muitas vezes os radares são tão criticados, né, Júlio? Mas quando a gente olha esse levantamento técnico feito pela INDEC, que nós temos um corpo técnico ali que avalia, né? Você já pensou? Se uma via, você vai dirigir a 60 km por hora, né? Se você reduz apenas 10 km por hora, né, desse percurso aí de 12 quilômetros, você precisa aí dirigir 2, 3 minutos a mais, só que você tem a sua segurança e também a segurança das pessoas ao entorno, né, dessas vias, porque tem pedestres, tem os motociclistas, né? A gente sempre destaca aqui que não tem nem como competir, né? Uma batida, um carro ou um veículo de grande porte, se ele acerta uma moto, né, é uma questão ali desleal por conta de todos os impactos. Por isso que eu comecei esse link de hoje falando que a questão da pressa, ela pode custar sim uma vida, né, porque a partir de quando você decide andar numa velocidade excessiva, você pode determinar a gravidade de um possível acidente. Por isso que é um assunto muito sério, né, que a gente precisa tratar todos os dias. No caso agora, que a INDEC fez questão de ressaltar esse balanço, né, com as questões das infrações, e que não é só questão de financeira, né? É uma questão de saúde pública mesmo, porque as pessoas não podem sofrer ali graves acidentes por conta de imprudências de motoristas e motociclistas. Volto com você no estúdio, Júlio. Beleza, Vini. Você falou de trânsito também. Enquanto você estava falando de trânsito, eu estava observando também a movimentação das nuvens. Pelo visto, o tempo está fechando por aí também, né, Vini? Pois é, Júlio, nós chegamos aqui, né, logo depois das outras ocorrências que nós estávamos repercutindo, e o sol estava aberto, né? E aí eu brinquei com o Marcos Gatti, eu falei, parece que essa nuvem está nos perseguindo, né? Que seja então, se de fato chover, Júlio, que seja somente aquela chuva para refrescar, né? Para a gente respirar melhor, para melhorar os mananciais aqui da nossa região, que não seja aquela chuva que causa tantos transtornos aqui para a cidade, porque nos últimos 10 dias nós temos mostrado muitas quedas de árvores, muitos pontos de alagamento. Você repercutiu muito bem com o secretário de Serviços Públicos, o Paulela, sobre os impactos que as chuvas trazem aqui para a metrópole. Então que seja uma chuva leve, apesar de existir esse alerta da Defesa Civil para a questão das chuvas mais severas. Se ela acontecer, a gente destaca aquelas orientações, né? Evitar sempre, então, parar embaixo de árvores, preferir sempre ali um local coberto, evitar pontos tradicionais de alagamentos, porque a chuva tem vindo ali com um fator surpresa, né? Às vezes ela é rápida, mas ela é suficiente para causar vários transtornos, Júlio. Nada disso, Vini. Obrigado aí pelas informações. Você volta daqui a pouquinho com outros detalhes de Campinas, de transporte público e tal, mas eu quero te agradecer e mais uma vez agradecer ao nosso cinegrafista Marcos Gatti pelas imagens. Até daqui a pouquinho, Vini. Até. É isso, minha gente. A gente continua por aqui. Vamos continuar na temática. Coloca essas imagens, ainda não do acidente, a de Campinas. Só para eu registrar novamente para você os emplacamentos das motos. É um sistema que ele é tecnológico, mas ele é altamente ilegal. Ilegal. E você vê que trava a imagem aqui, Lucão. Cidadão, ele não está numa moto 150 cilindradas. Ele não está numa moto elétrica. Se tivesse, estava errado da mesma forma. Ele está numa moto que é uma moto de velocidade. É uma moto acima das 500 cilindradas, pelo menos. Deixa eu ver certinho aqui. Aparentemente é uma moto acima das 500 cilindradas. Avenida Cônego Antônio Rocato. Campinas, em destaque. Alta velocidade, motociclista. Não é uma combinação bacana, né, gente? Irregularidade na hora do emplacamento. Enche a tela, só para mostrar para o nosso telespectador. Tá vendo aquela plaquinha levantada? Um pouco acima do pneu, ó. Quase nem dá para ver, né? Por quê? Porque é o momento que passa em alta velocidade pelas câmeras de monitoramento. Onde está 50 por hora, esses condutores ultrapassam 100 km por hora.
Vamos dar um play, vamos a outra imagem aqui. Vamos lá, outro caso, ó. Não é só moto, não. Ó, mais um caso aqui. Trava a imagem no carro. Vamos ver se tem a velocidade exata que ele passou ali. Perfeito, ó, Mercedão. Mas você vê que não são pessoas humildes de grana. Tem dinheiro. Galera tem dinheiro. Pra ter uma moto daquela tem que ter dinheiro. Pra ter um carro desse tem que ter dinheiro. Não é um Corsa Love da vida, né? Não é o Corsa Love que deram carona pro Oswaldo Luiz outro dia aí e ele ficou desesperado. Não é. Avenida John Boy do Lope. Perto lá da rua Ernesto Carlos Reimann. 104 km por hora seria a velocidade considerada, na velocidade média 112. Ele ultrapassou os 50%. Ó. Regulamentar 50 km por hora é a via e o cidadão me passa a uma velocidade de 104 km por hora. Pegou, tá aí o radar, pegou exatamente no momento que ele passou, tava de noite, ó. Olha a fotinha aí, ó, tava à noite. Tem o horário correto? Dia 28/10, ó. Foi divulgada essa foto ontem. Dá o play de novo, tem mais motos. Você vê como a imprudência reina, né? Olha esse daí, ó, trava a imagem ali, mais uma moto com placa levantada, mais irregularidade perante a ludibriação do Código de Trânsito Brasileiro. Essa é a Avenida Doutor Moraes Salles com a Rua Rafael da Silva. Velocidade ali permitida 70 km por hora. A velocidade que estava constatada de 111 a 119 km por hora. Você vê, mais regular de 70 para 120 km praticamente, gente. Tem chão, né? Haja chão. Quero agradecer ao Guilherme Guise, nosso editor, que aproximou exatamente esse ponto do local e que editou também essas imagens. Tem mais foto? Olha o carro, ó. Para a imagem aí também, ó. Infrações de trânsito, elas vão acontecer sempre. Mas nesse sentido, escancara o desrespeito da população. Meu Deus, esse aí tava chinelando mesmo, hein? 70 km por hora, Lix da Cunha. Olha a velocidade que o cidadão tava, ó. 130 km por hora. 130 km por hora. Numa via de 70 km por hora, gente. 5h30 da manhã, dia 31/10/2025. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. 130 km por hora. Tudo errado, né, cara? Tudo errado. Deixa eu ver. Então, mais de 9.000 registros envolveram carros e motos acima de 50% da velocidade permitida. Já é multa um pouquinho. Você imagina mais de 50% o que oferece de risco para a população. Risco de um acidente sério que mata a gente todo dia.